Olá, tudo bem com você? Eu sou a Prof. Débora do canal Ser Prof e hoje eu trago para você uma forma diferente de trabalhar nas aulas online, o Dia do Índio, o descobrimento do Brasil e o porquê. Dia 21 de abril é feriado e dia 22 não. Lembrando que o que nos rege, aquilo que nós temos que seguir na educação é a BNCC. Eu já falei para vocês, no meu município nós temos a BMCC, que é a Base Municipal, e ali tem, né, um direcionamento daquilo que nós precisamos trabalhar naquela faixa etária, com aquela maturidade de pensamento que os nossos alunos têm. Eu tenho um quinto ano, então eu sei até onde eu posso ir com eles, certo? Então eu te convido, senta, descansa, põe o pé para cima que eu já volto. E no final vai ter uma música indígena para a gente poder trabalhar com as nossas turmas. Então vamos lá conversar um pouquinho de como eu começo as minhas aulas no mês de abril sobre o descobrimento do Brasil e todas as datas comemorativas que nós temos em abril. Lembrando, eu trabalho com o quinto ano e eu tenho um documento que me rege, que é a BNCC do meu município, né? Os municípios que ainda não têm a base municipal vão usar a base nacional para que desenvolvam o seu trabalho, para que a gente saiba quais as habilidades que a gente quer desenvolver. Então, lá diz identificar e reconhecer a Constituição do povo brasileiro, através da sua história, né, da sua cultura. E também, gente, poder trazer no nosso aluno um sentido de reflexão. Nós precisamos desenvolver isso nas nossas crianças, saber opinar sobre. E para que eu opine sobre, eu preciso saber sobre aquele assunto. Então eu sempre trabalho com eles a partir do descobrimento, depois eu chego no dia do índio, né? O respeito aos povos indígenas, certo? E mais lá pra frente, a gente termina a Constituição do povo brasileiro, que é feito por 3 etnias, os índios, os europeus e os africanos. A gente termina mais lá na frente com os africanos, com a chegada desse povo que nos trouxe tantas coisas boas, né? Apesar da tristeza que envolve toda a história. Então vamos nos ater hoje ao descobrimento do Brasil, certo? Então vamos lá, nosso país, não com o contorno, né, que nós conhecemos hoje, nosso país lindo, né, cheio de florestas, cheio de riquezas, já havia um povo que morava aqui. Porém, do outro lado do oceano, mar, na Europa, na Europa, que já era um território muito desenvolvido, principalmente nas navegações, né? Eles tinham esse domínio das navegações, que era um meio de transporte para se adentrar aos oceanos e chegar em novas terras. Um pequeno país, porém, à beira-mar, um pequeno país aqui, ó, Portugal, muito pequenininho, tá vendo? Muito pequeno. Portugal vira, no final de 1400, o bam das navegações. Os melhores navegadores, os melhores estudos de rota, os melhores navios, as melhores pessoas que trabalhavam ali. Enfim, eles eram os bambambãs das navegações. E Portugal se adentrava mar adentro com seus vários navios e seus capitães e vinham até as Índias, tá? Aqui, vinham até as Índias para buscar especiarias, que eram as riquezas da época, né? Pimenta, cravo, canela, eles utilizavam para conservar alimentos, eles, lembrando que naquela época não tinha geladeira, né, gente? Eles utilizavam para conservar alimentos, eles utilizavam como remédio, eles utilizavam para dar coloração nas roupas, enfim, tá? Ali eram as grandes riquezas. Porém, num determinado momento, Pedro Álvares Cabral, um grande comandante português, o cara das navegações da época, sai com todas as suas naus, com seus navios, com as suas caravelas, adentra o mar para chegar nas Índias. Porém, algo aconteceu e ele veio e chegou no Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Chega ao Brasil e encontra quem? Encontra quem? Os índios, com a sua história, com a sua crença, com a sua alimentação, com a sua filosofia de vida. Então, os índios já moravam aqui.
Então, existe o viés da história de que lado a gente está vendo. Se a gente vê pelo lado dos portugueses, o Brasil foi descoberto. Se a gente vê pelo olhar do índio, o Brasil foi achado, porque já tinha gente morando aqui. E em alguns livros a gente já encontra esse termo, achamento do Brasil, tá? Mas nos livros de quinto ano ainda está descobrimento, então nós vamos seguir o descobrimento do Brasil, certo? Os índios já moravam aqui, chegam os portugueses, esse senhor e esta senhora, Dom João e sua esposa. Eu não consigo achar ele bonito, gente, mas acho que ele tem uma cara assim, às vezes meio, né, de terrorizar a gente, mas não é. Enfim, e chega Dom João e a sua esposa, e aí se começa toda a constituição do nosso povo com os primeiros europeus, que foram os portugueses. Depois a gente tem os outros, tá? Espanhóis, holandeses, italianos, alemães, que a gente vai estudar mais na frente, certo? E vimos o descobrimento, vimos porque dia 19 é o dia do índio, porque eles já moravam aqui. Lembrando, essa viagem de Cabral até chegar ao Brasil durou 44 dias, tá? Então, 1 mês e meio praticamente até eles chegarem aqui no nosso país. Lembrando que eles queriam sair de Portugal e chegar nas Índias e vieram chegar aqui no Ocidente, certo? Descobrimento, vida que segue, domínio português, né? Que a gente conversa com as crianças de uma forma, eu converso com uma forma mais leve, né? Aí lá pelo meio do ano a gente começa a trabalhar aqui no nosso estado o conteúdo de missões e aí a gente acaba falando nas guerras, num domínio um pouco mais agressivo, mas nesse primeiro momento não. E aí nós temos esse cara aqui, que é o Tiradentes, um herói, um mártir nacional, né? Tiradentes é um feriado militar, um senhor, que não era esse o seu nome, né? É Tiradentes porque ele era dentista, mas ele é um mártir, ele ajuda o país no momento que o país estava precisando, enfim, toda uma história, uma conjectura histórica que tem em torno disso. E aí o que cabe para nós que todos os anos os alunos me perguntam: Prof. Débora, por que dia 22 é feriado e dia 21 é feriado e dia 22 não, Prof. Débora? O Tiradentes é mais importante que o descobrimento do Brasil? Não, meus amores, aí a gente precisa explicar para os alunos que até poucas décadas atrás o descobrimento do Brasil era comemorado no dia 3 de maio, uma data errônea, né? Se confundiu ali com a carta, com o dia, com os registros e acabava se comemorando no dia 3 de maio. Quando se aprofunda mais os estudos e se consegue chegar ao dia, de fato, 22 de abril, para que não ficassem dois feriados, 21 e 22, um do ladinho do outro, se optou por deixar o feriado mais antigo, né? E aí 22 acabou não sendo feriado, mas é uma data que a gente comemora sim, porque ali, né, se dá o início da nossa história contada na história como ciência, mas ela já existia na cultura popular dos índios, certo? Então assim, ó, trabalho com mapas, eu tenho mapas na minha sala, tanto o Globo como o Mundi. Tem os mapas na minha sala, os alunos vão lá, eles botam o dedinho, eles vão de um lado, eles vão do outro, mas agora, com as aulas remotas, fica um pouco mais difícil, então a gente precisa ajeitar para ficar mais coloridinho, para que eles consigam entender. Mas mais ou menos sempre é essa a forma como eu explico. Claro que não, em 10, 12 minutos de vídeo, a gente sempre trabalha, passo a passo que eu já começo a trabalhar a vinda dos europeus para cá, e a gente segue, né, por um bom tempo, porque tem bastante objetos de conhecimento em história pra gente dar conta. E aí sempre eu vou, né, colocando outros conteúdos junto, como por exemplo o mapa, já coloco matemática, coloco artes, coloco aqui pra gente fazer a construção de caravelas, pra gente ver museus, né, quando a gente tá na escola, a gente consegue ter acesso ao laboratório de informática, a gente consegue ver os museus, conhecer melhor, né, os personagens que fizeram parte dessa história do descobrimento, né? Vem Pedro Álvares Cabral
acaba nos descobrindo, e depois a vinda da família real, que é Dom João, né? Vem para cá bom tempo depois. Enfim, mas é a constituição do nosso povo e a gente precisa aprender e conversar com as crianças sobre isso, certo? Então agora eu vou dar uma paradinha no vídeo e volto com a música indígena para que a gente possa trabalhar com as nossas turmas, certo? A gente precisa de um copo, ou no caso na escola, de cola ou estojo para poder fazer o acompanhamento ritmo da música, certo? Eu já volto. Então vamos lá aprender essa música indígena, na verdade é uma sonoridade indígena trazida para o nosso contexto e que a gente pode usar bastante em sala de aula para poder internalizar essa questão da cultura indígena com os alunos. Eu particularmente não gosto dos estereótipos, né? Não gosto de trabalhar estereótipos na sala de aula, mas o quinto ano já tem bastante capacidade de internalizar conhecimentos através de músicas. Então essa a gente vai usar um copo, mas na verdade isso aqui é uma caneca das escolas que vai estragando e eu vou arrecadando, né, para ter como prof. Eu tenho 30 desses e tenho 30 de plástico, qualquer um dá. Se você não tem canequinhas, você pode usar o estojo, você pode usar a cola, enfim, desde que a criança consiga fazer tum, tum e virar para fazer o tá, certo? Então eu vou fazer aqui na minha mão primeiro, como eu faço com eles, e depois a gente faz na mesa, certo? Então é assim, ó. Copo, baquetumberê, copo, baquetumbará, copo dentro, copo fora, pode descansar. Copo, baquetumberê, copo, baquetumbará, copo dentro, copo fora, pode descansar. Pega o copo, tum. Pega o copo, tá. Pega o copo, vira o copo, tum, tum, tá. E levanta a mão. Muito legal nessa brincadeira é quando ficam barulhos de gente que bate depois. Eles adoram, adoram. Às vezes eu faço, depois que a gente brinca bastante, algumas aulas com essa música, para que eles também não vão pegar de primeira, né, gente? São crianças. E a brincadeira é algo que envolve bastante eles. E o legal é que depois que eles começam a jogar bastante essa brincadeira, essa música rítmica, eles gostam de desafiar. Daí às vezes faz a turma toda versus a professora. E aí quem bate diferente acaba tendo que pagar uma prenda, né? Fazer algo na sala. Eles adoram, adoram, adoram. Eu já fiz essa música quando eu era professora de música, eu fazia do primeiro ao nono. E aí você vai me dizer assim, capaz que o nono ano vai fazer. Gente, eles adoram. Qualquer jogo corporativo, competitivo, os adolescentes adoram. Os pequenos entram na vibe do brincar para ver quem não erra. Ai, meu Deus, errou! E a gente sempre vai trabalhando, não é erro, nós estamos na escola para aprender, aqui é o lugar da gente fazer várias tentativas, mas eles adoram. Vamos treinar então? Vamos lá? Na mesa? Então vamos lá. Copo, baquetumberê, copo, baquetumbará, copo dentro, copo fora, pode descansar. Copo, baquetumberê, copo, baquetumbará, copo dentro, copo fora, pode descansar. Pega o copo, tum. Pega o copo, tá. Pega o copo, vira o copo, tum, tum, tá. E levanta a mão. E aí você vai dando o andamento mais lento, mais rápido, como você achar melhor. Eu espero que tenha sido legal esse vídeo para vocês. Se inscreva, compartilhe, comenta. Os comentários são muito importantes. Me segue lá no Instagram, @ser.prof.oficial. Eu espero que eu tenha podido ajudar de uma forma muito simples. Eu trabalho sempre de forma muito simples, mas que você tire várias ideias dessas questões que eu trouxe. Aproveite essa música, as crianças gostam bastante. A gente pode fazer em sala de aula, pode fazer embaixo de uma árvore, pode fazer numa sombra, enfim, sair um pouco da sala de aula com essas crianças quando a gente voltar. E agora nas aulas online a gente também consegue aproveitar bastante. Um beijo no coração, se cuidem e até mais!